Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui, né, a um minutinho das 17 horas, conforme combinado, para nós fazermos o nosso primeiro bate-papo sobre a retomada do mercado nessa série de lives que nós vamos fazer essa semana, né? Eu vou convidar aqui o professor Assis, né, Assis Mauro Avelar Viana, um professor que é um companheiro de trabalho e uma pessoa extremamente experiente, para vocês terem aí o prazer da fala, de ouvir um pouquinho e a gente conversar um pouquinho a respeito desse novo mercado, né? Nós estamos vivendo um momento muito crítico e um momento em que algumas concepções vão mudar, né? Com relação ao mercado, com relação à economia, com relação ao nosso cliente, com relação ao nosso fornecedor, ao nosso funcionário. Então, ou seja, nós estamos vivendo uma nova realidade, ok? Eu vou convidar o professor Assis para participar com a gente dessa live. Pronto! Professor Assis, que prazer enorme a gente fazer esse bate-papo aqui hoje, Como estão né? aí? Tudo bem? Isso, estamos aqui tudo ótimo, né? E esperamos aí que a gente vá ter uma semana de muito conhecimento, uma semana de troca de experiência, a gente retomar com tudo, né? Esse mercado aí que está trazendo muitas surpresas para nós. São as mesmas, viu, Manilha? Nós estamos aí um minutinho ainda, né? Para as 17 horas. Ok. E as pessoas estão começando a chegar. Aí eu quero que, primeiramente, você conte um pouco, né, da sua história, da sua experiência aí, né, desse conhecimento, e aí a gente vai falar um pouquinho desse tema. Se for começar a conversar sobre isso, nós vamos ficar até amanhã falando aqui, Manilha, sei lá, né? Vamos embora. Essa é a ideia, né? E hoje, né, no final também, o professor vai expor para vocês que ele vai ter uma continuação, né, dessa live com um aprofundamento maior pelo Instagram dele, mas agora no final ele vai explicar para vocês direitinho e convidá-los a participar. Então, vamos lá, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre o Assis. Claro, tem muita gente que vai aparecer aí, que provavelmente já deve ter sido meu aluno, né? Ou foi recentemente, ou foi num passado próximo. Então, a minha formação, gente, é em administração. Formei, dá até vergonha de falar, mas foi em 1987, então já tem muito tempo, né, que eu formei. E depois da minha formação em administração, numa época que o Brasil vivia num período inflacionário muito grande, que foram os anos 80, então vocês não imaginam o que era aquele tempo. Então, se a gente pensa que hoje, com pandemia é difícil, naquele tempo não tinha nem internet, não tinha nada, então o troço era complicadíssimo. Então, naquela época, depois que eu formei, eu já trabalhava em banco, e na época eu estava lá no Banco de Boston, na mesa de operações do Banco de Boston, na mesa de tesouraria, que era uma coisa que, naquela época, era muito comum nas organizações financeiras daquele tempo. E depois disso, eu senti que eu tinha que fazer uma pós-graduação voltada para essa área de tesouraria bancária, de balanço de pagamento, entender um pouco mais sobre o mercado internacional Brasil e tal. E eu fiz um curso na FUMEC de balanço de pagamentos e finanças. E é um finanças que eu diria assim, bem voltado para o mercado financeiro, mais do que a empresa propriamente dita, e você sentar do lado do administrador da empresa para ficar lá fazendo o fluxo de caixa e tal, não sei o que mais. Então, foi um finanças voltado mais para o mercado financeiro naquela época do que qualquer outra coisa. Aí, depois disso, eu achei que tinha que fazer mais alguma coisa e aí, então, resolvi fazer o curso de Finanças e Projetos lá da Fundação Dom Cabral. Curso que eu achei sensacional, né? Aprendi bastante na época. A Fundação ainda não tinha aquele campus belíssimo lá da Lagoa dos Ingleses, lá no Alphaville, era aqui mesmo, no centro da cidade, mas foi um curso assim, sensacional, tive excelentes professores.
Aí, depois dessa época, ainda no Banco de Boston, que depois eu fui para o CCF, né, que era um banco de origem francesa, e depois acabei no HSBC. Mas, nesse ínterim, eu achei que eu tinha que fazer mais alguma coisa, e foi quando eu procurei fazer o curso de Planejamento e Estratégia de Marketing da Fundação Getúlio Vargas. Esse curso me ajudou muito, porque você entender um pouco sobre o que é vender serviço. E, na verdade, quando a gente está em banco e trabalhando nessa área, a gente mais é um vendedor de serviço do que qualquer outra coisa. A gente vende solução financeira, né? É isso que a gente faz. Então, fui lá para aprender um pouquinho dessa história de vender solução financeira. Bom, depois disso, ainda lá no curso, ainda lá trabalhando no Boston, já indo para o Banco CCF e tal, apareceu a oportunidade de fazer o curso de economia da USP, e dessa vez o Banco de Boston me agraciou e pagou esse curso. Eu fiquei muito, muito emocionado na época, porque foram pouquíssimos os que tiveram essa cortesia. Cortesia não, né? A gente fez para merecer, tem essa também. E aí, o que acontece? Vamos lá, fiz o curso de especialização em macro e microeconomia, não me ajudou demais para enxergar um pouco mais como é que é o espectro econômico dentro da nação, o que são as políticas econômicas voltadas para o ambiente macro. E aí a gente fala sobre política monetária, fala sobre política fiscal, sobre política cambial, o que essas políticas afetam, não só as empresas, mas também afetam o nosso bolso, né? Nós, a gente, como pessoa física, também somos afetados por essas mexidas que os governos fazem na política governamental como um todo, né? E a parte de microeconomia, que já vai mais para dentro da empresa. Aí nós vamos ver oferta, demanda, ponto de equilíbrio, preço, elasticidade de preço, elasticidade da oferta e tal, não sei o que mais. Então, quer dizer, foi um curso muito interessante, me trouxe uma bagagem muito grande. E ainda trabalhando em banco, nessa época, você vai vendo vários setores da economia, né? Uma hora você está no setor de cimento, outra hora você está na indústria, outra hora você está no comércio, outra hora você está no agronegócio. Então, você vai conseguindo ver muita coisa dentro da economia. E aí, o que acontece? O tempo passa, o tempo voa, nem a poupança Bandeirinhos continuou numa boa, né? Ela foi se transformando ao longo do tempo, ela virou HSBC, depois virou Bradesco. Então, nós estamos diante de mais uma grande e espetacular, espantosa mudança. Então, se vocês imaginarem que quando nós estávamos lá pelo final do ano de 2019, nós já enfrentávamos lá uma pequena crise econômica. Então, o país já não ia crescer muito bem em 2019, a gente já vinha com um histórico muito ruim dos últimos anos, a gente não ia crescer muito, e ninguém, sei lá, nem com bola de cristal, acho que ninguém adivinhou, não é, que nós íamos enfrentar uma pandemia logo no início do ano de 2020. Então, e não passou na cabeça de nenhum projetista, de nenhum planejador empresarial para constituir um business plan, para a montagem de uma nova empresa, ou para qualquer coisa. Não teve. Ninguém pensou nisso. Ninguém imaginou qual era o tamanho disso. E olha bem que coisa. A coisa veio e pegou, mas pegou 100% de todas as pessoas no mundo. Quer dizer, não é que 100% pegaram a doença ou 100% não é isso, mas ela impactou 100% das pessoas no mundo inteiro. E impactou fortemente. Então, não E uma coisa importante, né, professor, é que a gente precisa, e eu acho que uma coisa que as empresas pararam para refletir nesse momento é a necessidade de planejamento. A gente nunca trabalhou com a preocupação com a incerteza, com um cenário catastrófico, né? Ou seja, deu uma sacudida em todo mundo, colocou todo mundo parado, e agora? Né? Qual é a estrutura? Porque, né, alguns cientistas, alguns economistas já têm soltado em vários artigos falando, não vamos voltar a ser como antes. E o que é esse não ser como antes? Né? O que efetivamente a gente vai mudar? Né? E o que as empresas precisam mudar em relação a essa possível mudança de mercado? Imaginarmos que o troço pegou mesmo todo mundo, então algumas coisas a gente vai ter que começar a prestar atenção. Primeiro, os grandes velhos tabus caíram por terra. Então, falar sobre home office, falar sobre avanço tecnológico, falar sobre trabalho remoto, acabou. Então, essa conversa de aqui na nossa empresa nós não fazemos assim, home office não é para nós, a gente gosta de tudo presencial, acabou. Acabou porque isso vai ter que ser repensado, e foi repensado à força. Então, não era uma coisa assim que
Vamos pensar. Não teve tempo para pensar. Vamos fazer, senão a gente vai perder mais dinheiro ainda. E o retorno para o trabalho, o retorno para o escritório, o retorno para as atividades, isso deve ser pensado, mas deve ser pensado coletivamente. Eles pensam em como vai ser. Acho que o professor travou um minutinho. Você travou um pouquinho aí, Assis. Não, então Deu vamos uma travada, mas agora voltou. Então, não dá para pensar em uma pessoa decidindo. Então, as decisões por retorno elas vão ser coletivas. Não tem como ser diferente. Então, baseado num artigo que eu li no LinkedIn da Helena Barcelos, que é da FR Consulting, ela colocou um negócio que eu achei sensacional. Quer dizer, é o retorno para o escritório em 3 ondas. Então, vocês já imaginaram o que é você fazer um retorno em 3 ondas? Então, você tem uma primeira onda que é experimental, você tem uma segunda onda que é comportamental e você tem uma terceira onda que é estrutural. Olha bem como é que essa coisa fica dividida. Quando a gente passa por a parte do experimental, significa dizer que tudo que nós vamos fazer daqui para frente é novo. Então, o que era conhecido para trás dessa linha, não é? Eu diria que eu vi um termo muito interessante, vou imitar a pessoa, eu não me lembro quem foi o autor da frase, mas eu vou deixar assim. Todo mundo conhece a CDC, né? Antes de Cristo temos. Então, esse mundo antes do corona é conhecido. O DC. Peraí, professor, volta um pouquinho que você tinha travado. Eu antes de Cristo e depois de Cristo. Exatamente. Não é? Agora é antes do corona. Então, antes do corona é um mundo conhecido. Depois do corona é o mundo desconhecido. Então, o que acontece? Coisas. Mas tem uma construção para cá. E é essa construção para cá é o mundo das novas ideias. É onde nós vamos precisar de fazer. Lembram quando vocês estudaram na escola, falar em prototipar e testar? Pois é, agora é essa hora. Nós vamos ter que prototipar, vamos precisar de prototipar, testar as nossas. Aprender com os erros para a gente acertar. Professor, depois dá uma checada, porque toda hora seu vídeo está travando. Então tá, é porque... Mas eu acho que agora vai, vamos lá. Eu tô olhando para mim assim, eu estou funcionando bem, ele não trava. Então vamos lá. Então o que acontece? Né? Quando a gente fala dessa... O pessoal está até comentando aqui no Instagram que está travando muito o vídeo. Então calma, nós vamos chegar lá. Então, quando a gente tem a fase experimental, na fase experimental é a gente fazer protótipos e fazer testes. Porque é novo. Então a gente vai ter que pensar numa estrutura de trabalho que vai ser nova. Ninguém sabe muito certo o que vai ser. Depois que a gente fizer o protótipo, começar a testar, né, vão ter os acertos e vão ter os erros. Beleza? Vamos guardar os acertos e vamos colocar os acertos para frente. E o que foi erro que nós temos nessa etapa, a gente vai ter que aprender rápido com eles. Nós não vamos precisar, não vamos poder esperar muito tempo para a coisa girar. Então, o aprendizado vai ter que ser um pouco mais rápido. E depois disso, a gente entender o que nós estamos fazendo, aplicar. Porque, olha só, o que era antigamente conhecido era fácil de aplicar, gente, não era tão difícil. Que agora vem uma novidade completamente diferente. Como é que vai ser o tamanho das coisas? Quem sabe? Então, a gente vai ter que testar tudo, aprender de novo, e que isso não é ruim, né? Aprender de novo, e aí, então, a gente vai aplicar no trabalho nosso a partir para frente. Então, isso tudo é uma fase que é experimental. Então, nós vamos ter que aprender com ela, testar muita coisa, fazer muita coisa diferente. E no mundo que está em crise econômica, porque a gente não parou com a crise. Nós vamos chegar um pouquinho lá. Mas a crise não acabou, não é só no Brasil, então a crise está no mundo inteiro. Né? Está todo mundo conseguindo. Professora Vagueira, travou de novo? Até agora não, né? Não, agora está funcionando. Então, muito bem. Aí, depois dessa coisa toda, pessoas, nós vamos ter uma outra parte, que é a parte mais que é comportamento, ou seja, quais são os recursos de novas habilidades que nós vamos precisar aprender
para os tempos, então, que virão, é o DC, depois do corona. Então, muita coisa nós vamos precisar. Então, novas competências, novas habilidades. E essas novas competências, alguns estão chamando com o nome bonitinho, né? Chama soft skills. Na verdade, o que são as soft skills, gente? Inteligência emocional, saber se comunicar, quais são os seus hábitos, que aplicação eu uso, qual é o meu comportamento, quais são as minhas atitudes. Significa dizer que nós vamos ter que nos conhecer. Então, toda essa parte comportamental, tanto só nossa como da empresa, também vai acontecer. Por quê? Porque a empresa vai precisar de ser um pouco mais, como eu diria, mais empática. Vai ter que olhar para o funcionário de forma diferente para poder escutar o que o funcionário está dizendo, como que ele está dizendo, por que ele está dizendo aquilo. Porque aquilo é o depois do corona. Então, nós todos vamos estar aprendendo com relação a isso. E logo depois dessa estrutura toda, né, de experimentação, de comportamental, que a gente vai ter que consolidar todo um aprendizado que nós estamos tendo, porque ele é novo, então essa consolidação entre as novas boas práticas, que já não são mais as práticas antigas, são as novas boas práticas. Aí nós vamos ter que fazer tudo isso. Só que o novo planejamento é a partir deste momento. Então, depois que eu fiz a parte experimental, depois que eu estou começando a ver e aplicar, entender a parte comportamental, agora sim, eu vou começar a parar o meu planejamento. E veja só, gente, nós vamos ter um planejamento de curtíssimo prazo agora, 6 meses, né, até o final do ano, para depois, então, começar a preparar alguma coisa para 2021. Então, o curto prazo agora vai ser muito importante. Professor, é igual aquela história, né? É igual aquela história, as empresas vão ter que trocar o pneu com o carro andando, porque não tem como a gente fazer um planejamento prévio para entrar no mercado, embora nós estamos parados há mais de 60 dias, e esse é um tempo que, enquanto, né, algumas empresas estão lamentando que estão perdendo, as vendas que estão perdendo, outras estão se redesenhando, estão se remodelando, né, buscando alternativas, porque a gente tem que enfrentar e a gente vai ser jogado no mercado de uma forma muito rápida. E com o mercado... Agora, imagina bem, depois que a gente cria tudo isso, é lógico, né? Vão acontecer várias outras coisas na cultura empresarial, né? Novos rituais, novas coisas. Agora, atenção, gente, para uma coisa que eu acho importante nessa hora, que é o seguinte. Essas novas competências, essas novas habilidades, elas vão ficar mas é muito mais visíveis. Elas vão estar à flor da pele e vai estar todo mundo procurando quem tem atitude. Que atitude é essa que leva a determinado comportamento? Então, muito cuidado, por favor, com como vocês levam o seu comportamento, a sua atitude adiante, porque esse mundo ele vai mudar, não será o mesmo mais. Então, essa mudança ela será necessária, ela vai acontecer e ela vai se tornar visível. Antigamente ela tinha meio escondida, só alguns poucos que viam. Não. Agora ela tem a ficar muito mais visível para as pessoas, né? Para qualquer stakeholder que lida com a nossa empresa, esse tipo de situação, esse tipo de novas competências, elas vão ficar muito visíveis para as pessoas. Então a gente precisa tomar um cuidado enorme com elas. Porque o próprio consumidor, né, professor? O consumidor, ele está agora, ele busca mais aquilo que realmente satisfaz a necessidade dele, mas que tenha uma qualidade. Ele está prezando mais pela qualidade. Então, hoje, o tratamento que você dá para o seu cliente, a forma de negociação, a forma de você chegar perto dele, isso tudo vai mudar. Isso tudo você tem que ter muito mais cuidado, né? Porque a concorrência está aí, agora vai levar o cliente, ou seja, a gente tem produtos que são substitutos, que eu posso optar por comprar na mão de um ou de outro. O que vai ser o meu diferencial? Enquanto empresa, para o meu serviço, pelo meu produto, né? É diferente. A forma de acesso a esse cara no mercado, ela é diferente. Não, agora, a partir de agora, tudo será diferente. Nada mais vai ser AC, né? AC é antes do corona. Agora nós temos que pensar depois do corona. DC. O mais zero é DC. Então, imagina, aqueles que a vida inteira pensaram em preço,
vão ter que começar a pensar em como que o meu consumidor se comporta diante da minha marca. E não é do meu produto, do meu serviço. É que marca eu tenho, é como eu faço as coisas. Porque, na verdade, gente, é como eu vi uma frase da própria Helena Barcelos, ela fala o seguinte, né, que o trabalho é aquilo que a gente faz e não o lugar para onde a gente vai. Né? Então, se vocês imaginarem isso, quer dizer, o produto, ou isso que eu compro, atrás dele tem uma marca, tem uma competência adquirida, tem um monte de coisa, mas eu preciso também de avaliar que aprendizado depois do corona que essa marca teve, se teve. E será que eu quero continuar consumindo serviços ou produto dessa marca que não mudou e ainda pensa antigamente? Então, alguma coisa vai ficar de legado. Eu não diria para vocês que é tudo, e nem tampouco as empresas têm obrigação disso, acho que não. Mas algum legado vai ficar. E é esse legado que é importante para frente no que a gente vai passar. Se a gente imaginar que o nosso PIB do ano passado fechou em coisa de 1 e qualquer coisa, né? E que a nossa variação trimestral para esse, já contando 2020, já é menos 1,5, então já imaginou qual vai ser o tamanho do esforço que nós vamos precisar de fazer, recuperar toda a questão econômica e as empresas, a venda e outras coisas que nós vamos fazer. Então, não E até colocar um comentário a mais aqui. A gente, igual você falou no início, a gente está vindo num processo de início de recuperação em 2019, né? E uma das formas de recuperar, como a gente não tinha um mercado consumidor muito forte internamente, porque a população já estava endividada, né? O crédito ele já estava exagerado, ou seja, as pessoas não tinham mais como nem pegar crédito para incentivar consumo, e já estavam muito endividadas. A gente via no mercado externo, né, bons contratos lá fora, oportunidades para aumentar nossa produção, primeiramente para o mercado externo. E agora a gente não está vivendo só uma crise, a gente está vivendo uma crise internacional. Então, todos os países estão passando essa dificuldade. Então, nós teremos dificuldade também em readaptar ao novo mercado externo. Se a gente levar em consideração, gente, que o mercado internacional vai ter um decréscimo em torno disso, é muita coisa em termos de números do mercado internacional. Não é fácil, não. Então, se imaginar que o mercado não teve surpresa nenhuma com uma queda de 1,5%. Né? E outra, 1,5%, alguns economistas, não está totalmente contabilizado todo o efeito da pandemia do coronavírus. Então, quer dizer, esse número ainda tem do decréscimo que poderia ser. Então, ainda tem efeito que vai entrar ao longo do processo da nossa economia para o ano inteiro, até o final do ano. Mas algumas coisas vão acontecer. Alguns economistas, os mais otimistas, agora travou. A sua voz a gente está ouvindo, mas a imagem está travada. Fiquei... Agora travou, foi tudo. Pegar um gancho nessa trava, professor, e falar uma outra coisa aqui. Agora, Vanília, oi, pegando um gancho aí na trava do seu vídeo, né? Pegando um gancho na trava. E nós agora temos que lidar com um outro companheiro de trabalho, que é a tecnologia. Né? Assim, as pessoas estão tendo que buscar... e assim, sei lá, a tecnologia está preparada para o mundo todo de uma forma imediata, né? Utilizar as redes sociais, utilizar todas as ferramentas. Como é que vai ser esse mercado, né? Talvez seja um mercado até promissor, né? O mercado de eletroeletrônicos, mercado de software, etc. A parte de tecnologia vai ter que crescer muito nesse sentido, porque agora a gente está no mundo tecnológico, né? Nós não podemos parar porque a gente não pode sair de casa. Essa é a grande aposta da chamada nova economia, a tecnologia. Então, quer dizer, e tem algumas coisas interessantes sobre essa história da nova tecnologia, da nova economia, digamos assim, que a gente tem que começar a... É que
tem uns números interessantes dessa história toda. Então, imaginar que a economia mundial deve cair em torno de 3% aí ao longo desse ano e um pouco mais, né? As economias mais avançadas vão realizar algo em torno de 5 a 6, 6,5%. O Brasil vai cair algo em torno de 6,25% de queda do PIB. O comércio mundial vai cair algo em torno de 11%. Nós vamos ter 42% do valor de exportação de petróleo queda, né? E as commodities não metálicas, as commodities agrícolas vão cair menos. Então, imaginar que as nossas reservas de 88 bi de dólar, 2020 para uns 330, alguma. Então, isso gera um impacto muito grande na balança comercial brasileira, gera um impacto na balança de pagamento, nas nossas reservas e na necessidade de financiamento externo. Agora, só que coisa interessante. A gente fala muito nova economia, né? Nova economia, o novo, vem tá. Então, mas olha só, o setor de software no ano passado, 2019, nós brasileiros desembolsamos 2,9 bilhão de dólares para comprar tecnologia de fora, sendo que nós conseguimos produzir essa tecnologia aqui. A gente tem um manancial de mercado enorme para produzir essa tecnologia aqui. E o que eu estou falando que é essa compra de tecnologia? É licenciamento de direito de uso de programas e software de computador, tecnologia de informação, os serviços de consultoria, o serviço de manutenção de aplicativos, faz o aplicativo, a manutenção vai lá para fora, que a gente não sabe fazer ela aqui, né? O serviço de processamento de dados. Então, esse monte de coisa custa para a nossa economia 2,9 bi. E nós precisamos de pensar em substituição dessa importação, porque nós temos condição e mão de obra para produzir e gerar essa riqueza aqui dentro. E a gente não gera essa riqueza aqui dentro. Aí, imagina bem, além disso tudo, a gente ainda paga lá para fora 708 milhões de dólares são de direitos de uso de alguma coisa. Então, nós estamos comprando mais tecnologia lá para fora, sendo que a gente poderia estar usando toda ela aqui, né? Uma outra coisa interessante, 2,8 bilhões a gente paga em licenciamentos, fora o licenciamento de software. Então, tem outros licenciamentos que nós estamos pagando. O total dessa conta é quase 7 bilhões de dólares que a gente paga. Olha o tamanho de crescimento que esse mercado tem. Olha a enormidade que isso é. Nós estamos falando de 7, 8, 10 bilhões, alguma coisa desse tipo, em dólar. Em dólar. Só a indústria de audiovisual no Brasil cresce assustadoramente em milhões de reais de faturamento, cresce ano a ano e não parou de crescer. Nós não estamos prestando atenção nisso. A gente compra tudo fora. Então, quer dizer, a maioria da mídia vem de fora, a maioria da tecnologia vem de fora. Então, por que vem de fora? Por que a gente não pode usá-la aqui? Por que a gente não pode construir isso aqui? Então, isso faz parte dessa nova economia. Isso faz parte um desenvolvimento da indústria nacional, né, professor? Um desenvolvimento maior da indústria nacional. Não sei se você está acompanhando aí os comentários no Instagram, teve, né, uma pergunta aí a respeito de o que a gente pensa sobre a recuperação em V. Ou seja, será que essa recuperação ela vai ser mais rápida do que a gente pensa, do que a gente projeta? Perguntinha difícil, né, professor? É difícil, mas essa é difícil. Eu tenho duas coisas que eu posso dizer para você. Para vocês todos. Em V não será. A gente não vai ter queda rápida com recuperação rápida. Isso não vai acontecer. Uma outra coisa que eu também não acredito que vai acontecer é uma recuperação, um retorno em U, né? Que você cai rápido, aí depois ao lado aqui começa a subir muito rápido. Não acredito que vai ser isso também não. E também não acredito em W, aquela coisa de cai rápido, sobe rápido, cai rápido, rápido. Também não acredito. Vocês estão lembrados do símbolo da Nike? Pois então, eu acho que o desenrolar da economia vai ser mais parecido com o símbolo da Nike. Então você tem um despencar rápido, vum, cai outro lá embaixo. E o retorno lento e gradual.
bem lenta e gradual, com uma pequena queda depois, para depois pegar um passo normal. Então, eu tenho uma impressão que vai ser algo mais desse tipo do que V, U ou W, qualquer outra letra que vocês quiserem colocar. Então, vai ser assim, uma Eu queda concordo, muito professor, minha opinião é a mesma. uma onda bem lenta. É subida, mas ela é bem lenta. Não vai ter mágica, não. De jeito nenhum, eu não acredito. Depende do que as pessoas entendem por recuperação. Nós vamos voltar ao mercado rapidamente, mas até isso gerar retorno efetivo, isso gerar, realmente significar uma retomada do ritmo que a gente estava em 2019, eu também concordo, ele vai ser uma recuperação mais lenta, vai ser mais uma hipérbole, né? Mas, assim, né? Bem devagar, bem... não adianta, Com todo um redesenho, um reprocesso, um aprendizado. Nós vamos aprender a cada dia, assim como nós estamos aprendendo a ficar dentro de casa, como nós estamos aprendendo a seguir regras de usar máscara, regras de distanciamento. Nós vamos ter que aprender a reavaliar o mercado, aprender a revisitar os processos, a relacionar com o cliente, relacionar com os nossos funcionários. O modelo de negócio pode ser mudado. A grande coisa que fica hoje no meio desse mercado inteiro, né, é que assim, nunca se vai usar tanto a criatividade e transformar essa criatividade em inovação como agora. Esse momento exige muito isso, exige demais isso, porque nós não podemos mais ficar a mesma coisa. A professora Vanessa citou sobre o processo. É verdade, o processo não pode ser mais o mesmo. Ele era o mesmo até aqui. Depois daqui para lá, que processo vai ser esse? Eu não sei ainda como é que vai ser. Ele vai ter que ser mais rápido, mais lento, hiper rápido? Não sei. Então, nós temos que precisamos criar alguma coisa nesse momento para podermos começar a testar, prototipar, aprender e tal, não sei o que mais, para botar em prática. E isso requer mudança de atitude, mudança de comportamento. O novo vai chegar. Aliás, o novo chegou e não tem mais que teimar. Eu não quero, não tem mais, não quero, não. Agora é fazer, não tem jeito. Ou é assim ou é assim, né? O professor, a gente está chegando nos finalmente aqui, que a gente propôs fazer lives de meia hora para não ficar muito cansativo, né? E nós vamos criar aí várias outras situações, nós estamos planejando aí muito curso, seminário, para a gente debater isso. O nosso objetivo enquanto professor, né, além de educar na sala de aula, é a gente poder contribuir para as empresas nessa retomada, a gente contribuir um pouco com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem, para a gente melhorar essa curva, subir um pouquinho mais rápido, ou pelo menos a gente entende que parte das empresas que estão com maior dificuldade nesse momento, às vezes é falta de planejamento, falta de perceber o negócio dela em si, né, e como reestruturar isso. E esse é o nosso objetivo. A gente fez esse início aqui para bater um papo, mas a gente ainda vai fazer muitos outros, nós vamos ter cursos. Vocês fiquem ligados aí no nosso Instagram, e a gente vai propor bastante atividades aí, né, professor? Muita coisa, gente, muita coisa para vir, muita coisa para a gente conversar. Vai ter uma mudança significativa no estudo de serviços no país. Não vai ser a mesma coisa. Sabe, aquela que fala assim, não, vou usar CRM, não, que é caro. Aí vai, puxa vida, se eu tivesse um CRM, as minhas decisões seriam mais fáceis. Mas, puxa vida, você pode criar um CRM até com a planilha Excel. Mas tem gente que tem preguiça de fazer, né? Então, até isso dá para fazer. Então, isso vai mudar. A gente já conversou, eu e a Vanilla, sobre montar alguma estrutura voltada para essa área, voltada para análise econômica de como é que as coisas vão ficar mais para frente. Então, tem muita coisa, gente, para vir. Muita coisa mesmo, né? Eu vou agora, às 7h30, eu tinha até dito para esse mesmo bate-papo que a gente está vendo aqui, a gente vai aprofundar. Não é aprofundar, mas é porque eu montei uma pequena apresentaçãozinha que eu quero mostrar para o pessoal no Zoom. Se deixasse o professor ia falar até às 8h. Como nós temos um tempo limitado, ele vai fazer uma segunda etapa, né? Porque
não, Quem foi nossos alunos que está aqui nos assistindo sabe que se deixar, nós vamos falar aqui até amanhã, se né? deixar, a gente vai Então embora, nós temos fala que até nos amanhã, policiar. aí depois vocês vão ficar assim, por que está todo mundo falando até agora e tal, não sei o que mais, mas é Não, e ainda tem outra. Agora que a gente não tem mais, tem que ficar em casa, não tem mais como pegar ônibus, para que nós vamos correr para acabar a aula, gente, né? Não tem necessidade nenhuma. A van não chegou. Aliás, a van nem vai chegar mais. Não vem. É um outro setor que vai sofrer aí. Outra coisa. A nossa ideia também é estruturar algumas dicas específicas por setor, né? Porque às vezes o que vale para a indústria não vale para o comércio, não vale para o setor de serviços. E a gente quer estruturar toda uma preparação para todos os setores nessa nova realidade. Com certeza, isso vai acontecer sim. Muito bem. Né? Quer deixar algum recado, professor? A gente vai ter, então, essa primeira live nossa dessa semana, que é um esboço um pouquinho para a gente começar a pensar. E a partir daí, eu gostaria de ouvir vocês, deixem nas mensagens, no meu direct, pode mandar mensagem. Vocês têm meu e-mail, meu canal do YouTube. Deixem comentários com o que vocês querem saber, que a gente vai preparar alguma coisa, porque o nosso objetivo aqui é realmente ajudar a crescer, ajudar a retomar, né, nossos empregos, nossas receitas, né, professor? Com certeza. Investimento, que é muito importante, senão não gera oportunidade. A Lucimara está pedindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o cenário econômico do setor de energia. Nossa, nós temos muito setor para falar, Lucimar. Como é muita coisa, eu vou te falar para ficar de olho aqui que nós vamos liberar aí vários comentários, né? E a gente pode fazer a base de análise setorial, né, professor? Que era uma ideia nossa também de fazer uma análise setorial. Sim, cada dia abordando as especificidades de algum setor. Das pessoas que a gente convidou para que vai me dar um auxílio aí hoje mais à noite, né, tipo 7h30, o professor Leonardo Guerra, ele é economista e a área de especialização dele é tecnologia, né? Então, ele já pode dar muita dica sobre esse mundo da tecnologia, o que virá, como que virá, mundo 4D, realidade aumentada e tal, não sei o que mais. E ele já me mostrou algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Fiat Automóveis e outros lugares, que agora o pessoal que produz um determinado equipamento não precisa ir lá mais. O cara coloca um óculosinho de realidade aumentada, o cara vai falando com ele, olha, tá vendo na maquininha que tá aí, olha aquele parafuso, vira ele não sei quantos graus, beleza, agora mexe naquele, tudo aqui, olhando para a máquina e conversando com o cara olhando para a máquina. Olha que ele falou assim, agora testa. A máquina funciona. Beleza, agora tá bom. Pode mandar o cheque em realidade virtual. O cara não sai do escritório dele para poder mexer. Então, olha bem até onde nós vamos, hein, gente? Professora Vanessa. Nós estamos aqui anotando tudo que vocês estão sugerindo aí, ó, sobre energia, corretoras de seguro, que é a área aí, o professor Assis trabalhou com previdência durante muito tempo, né, professor? É muito bacana isso. A parte da plataforma digital, né? Nós vamos com certeza fazer aí uma semana de esboço, né? De exploração desses cenários econômicos aí para todos os setores, né? E trazendo especialistas, pessoas que estão na área, que pesquisam na área, para nos auxiliar aí. Olha, e nessa área de seguro, gente, para você ter uma ideia, eu tenho alguns clientes que estão morando em Boston, nos Estados Unidos, no meio dessa loucura que está acontecendo por lá agora, né? Mas eles estão no setor de seguro. E como que é diferente o setor de seguro lá do setor de seguro cá? Então, quando nós bolarmos essa hora, eu posso pedir para algum deles participar conosco para falar qual é a realidade dos Estados Unidos em termos de seguro, que é um pouquinho diferente da nossa. Então, a batalha do corretor, por exemplo, vou vender um seguro de vida em grupo e tal. Nos Estados Unidos é obrigado. Você não pode abrir a sua empresa com mais de 20 funcionários e não fazer o seguro para eles. Se você não fizer, não é te dado o alvará de funcionamento, eles vão lá e te fecham, é obrigatório.
Você quer ver uma outra coisa que é obrigatória? Você tem que dar o seguro-saúde para os seus funcionários, nem que for o seguro tampa de caixão, qualquer coisa, mas você tem que dar. Você não pode abrir. Você tem que fazer o seguro do patrimônio da empresa, que se pegar fogo, não sei o quê, pererê, seguro de dívida. Então, lá é obrigatório. Você não tem, já está vendido. Então, olha para você ver, aqui a gente tem que correr atrás, porque o brasileiro acredita que não vai morrer, então ele não precisa de seguro de vida. Acredita que não adoece, então também não precisa de seguro de saúde. Acha que a empresa dele nunca vai ter nenhum problema, não vai pegar fogo, né? Não vai cair uma coisa na corrente do tubulão da cervejaria que acontece, que acontecer, então eu preciso fazer seguro dessas coisas, para quê, bobagem? O meu forno nunca vai explodir nem extravasar. Ô, gente, isso é a pura mentira, né? Então, E assim, eu vou adorar falar, adoro risco. E que bom que nós temos essa tecnologia, vamos explorar a tecnologia, e igual o professor Assis, trazer gente de fora, vamos ouvir o que está acontecendo lá fora, vamos ouvir as experiências positivas para que a gente se prepare para melhorar cada vez mais, aperfeiçoar nossos processos, não é? Quero agradecer ao professor Assis pela participação. Gente, fiquem ligados no Instagram do professor Assis, hoje, 7h30, né, professor? Daqui a pouquinho, às 7h30, ele vai dar continuidade a esses assuntos, junto com o economista, professor Leonardo, também. Tá? Agradeço demais. Amanhã eu espero vocês às 17 horas, para a gente falar um pouco sobre a questão de liderança, o papel do líder nesse novo momento, né, que é muito importante. Ok? Obrigada a todos e nós vamos acompanhe aqui o Instagram que a gente vai montar aí uma série de trabalhos para a gente se preparar. Ok? Gente, obrigado. Obrigada, professor.